Enoque é um personagem bíblico bastante conhecido, especialmente pelo fato de não ter experimentado a morte. Isso mesmo, a Bíblia afirma que Enoque não morreu. Ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e neste vídeo você vai compreender tudo o que as Escrituras revelam sobre quem foi Enoque. A Bíblia cita duas pessoas que possuem esse mesmo nome. A primeira delas é Enoque, filho mais velho de Caim. O texto bíblico informa que ele deu nome à cidade construída por seu pai. Já o segundo Enoque foi filho de Jared, descendente de Sete. Assim, enquanto o primeiro Enoque fez parte da linhagem ímpia de Caim, o segundo integrou a linhagem devota de Sete, que preservou o conhecimento do Senhor. Foi justamente esse Enoque, da linhagem de Sete, que ficou famoso por ter sido levado ao céu. A Escritura também revela que Enoque foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu na história da humanidade, alcançando 969 anos. Entretanto, Matusalém não foi o único filho de Enoque. O texto afirma que ele gerou filhos e filhas, embora seus nomes não tenham sido registrados. A Bíblia ainda destaca que Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, evidenciado na expressão Enoque andou com Deus. Curiosamente, essa frase é aplicada apenas a Enoque e a Noé, sendo que Noé era bisneto de Enoque. O texto bíblico relata que Enoque viveu 365 anos em íntima comunhão com Deus e que, de repente, desapareceu. Na sequência, o escritor explica seu sumiço dizendo que Deus o tomou para si. Alguns estudiosos sugerem que os 365 anos podem ser simbólicos, representando os dias de um ano solar, indicando talvez uma vida completa e privilegiada. No entanto, essa interpretação encontra dificuldades, pois Gênesis 5 é uma genealogia e não utiliza linguagem simbólica. Se entendemos literalmente as idades dos demais patriarcas, é coerente compreender também de forma literal a idade de Enoque. Se essa leitura estiver correta, Enoque foi o patriarca pré-diluviano que menos tempo viveu na Terra, em contraste com seu filho Matusalém. Contudo, como o texto enfatiza sua comunhão com Deus e sua trasladação celestial, fica evidente que viver na presença direta de Deus é um privilégio muito maior do que ter uma vida longa aqui. A afirmação de que Deus tomou Enoque para si gera debates entre intérpretes. Algumas tradições judaicas, por exemplo, não acreditam que o texto descreva um arrebatamento literal. Para elas, a expressão seria apenas uma forma poética de descrever a morte prematura de um homem justo. Já no cristianismo, não há dúvidas de que o autor de Gênesis realmente afirma que Enoque foi trasladado para estar fisicamente na presença de Deus. Essa interpretação também é adotada pelo autor da carta aos Hebreus, que declara: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Quem confia na plena inspiração e inerrância da Bíblia, entende que Enoque realmente foi arrebatado ao céu. Assim, Enoque e o profeta Elias foram os dois homens do Antigo Testamento que não passaram pela morte. De certa maneira, o que ocorreu com eles antecipa o futuro arrebatamento da igreja. Além disso, o arrebatamento de Enoque demonstra que a ideia de imortalidade já estava presente desde os primeiros capítulos de Gênesis. No Novo Testamento, Enoque aparece na genealogia de Jesus no Evangelho de Lucas e também na carta aos Hebreus, onde integra a galeria dos heróis da fé no capítulo 11. O escritor atribui seu arrebatamento à sua fé extraordinária, que lhe concedeu o testemunho de que agradou a Deus. Enoque também é citado por Judas, que afirma que ele profetizou sobre o julgamento divino contra os ímpios. Os estudiosos debatem como Judas mencionou Enoque, pois sua citação é quase idêntica ao do livro pseudepígrafo 1 Enoque. Discute-se se Judas citou diretamente essa obra apócrifa ou se utilizou uma tradição oral que também aparece nesse livro. Isso nos leva à análise dos chamados livros de Enoque, pois existem pelo menos 3 obras que levam seu nome: 1 Enoque, 2 Enoque e 3 Enoque. O mais conhecido deles é o primeiro livro de Enoque, preservado principalmente na versão etíope. Ele já circulava no período apostólico e era reconhecido por pais da igreja como Clemente de Alexandria, Irineu e Tertuliano. Apesar de atribuir sua autoria a Enoque, os estudiosos consideram impossível que o personagem bíblico tenha escrito a obra. Os fragmentos encontrados datam de aproximadamente 200 a.C. até o final do primeiro século. Ainda assim, é possível que algumas tradições atribuídas a Enoque tenham sido preservadas.
De modo geral, os livros de Enoque são considerados pseudoepígrafos, ou seja, escritos judaicos que jamais foram reconhecidos como canônicos e nem mesmo se encaixam entre os apócrifos tradicionais. Alguns estudiosos acreditam que partes mais antigas do primeiro livro de Enoque remontam ao período dos Macabeus e que sua redação final ocorreu no primeiro século depois de Cristo. Dessa forma, o livro possui valor histórico e teológico para compreender o período intertestamentário, mas não autoridade bíblica. Sobre a citação de Judas, os estudiosos se dividem. Alguns acreditam que ele citou uma tradição oral comum, outros defendem que Judas utilizou propositalmente uma obra conhecida por falsos mestres para refutá-los, com seu próprio material. Além disso, o trecho mencionado por Judas e presente em 1 Enoque parece ter sido fundamentado em Deuteronômio 33:2. Para concluir, podemos afirmar que apesar de existirem várias lendas sobre Enoque, tudo o que podemos declarar com segurança sobre sua vida é aquilo que encontramos nas páginas da Escritura Sagrada. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever no canal para nos ajudar a alcançar 1 milhão de membros. Que Deus abençoe a todos vocês.